gente! Meu nome é Elisiane. Eu sou a Larissa. E nós somos irmãs. É isso. Só isso mesmo, tchau. One day I'll know if I go, there's just no telling how far. A gente é irmãs e a gente cresceu com os nossos pais priorizando muito viajar. Às vezes a gente deixava de, gastar dinheiro com um brinquedo, qualquer outra coisa, mas a gente sempre ia fazer uma viagem no fim do ano. Então, não importa. Acho que quando eu tinha uns 6, mais ou menos, que a gente começou, ir mais... Quando eu era bem pequena, as nossas viagens eram pro Paraná mesmo. Porque, no caso, a família da minha mãe morava lá. A gente ia no máximo até Aparecida do Norte, em São Paulo, porque tinha a família da minha mãe lá também. Ou Foz do Iguaçu, porque também a família da minha mãe morava lá. A minha mãe tem a família espalhada pelo país inteiro, basicamente. No sul inteiro, né? Sudeste. De São Paulo pra baixo. Mas aí a vida foi melhorando um pouquinho. E aí quando a Lari tinha uns 5, 6 anos, ou seja, eu uns 10, 11. Pra quem acha que a gente é gêmeas, não tem nada a ver, a gente tem 5 anos de diferença. A gente tá com uma cara mais velha agora. Querida. As ruguinhas, parecendo. A gente sempre gostou muito de viajar e sempre priorizou muito fazer roteiros em que a gente otimizasse o nosso tempo e o nosso dinheiro. Porque a ideia sempre foi, viajar e conhecer muitos lugares diferentes. A gente nunca foi de gastar com, sei lá, trazer coisas, trazer grandes lembranças e pinturas e peças de tapete ou comer em restaurantes caros e tal. Nunca foi, nossa prioridade Enfim, era conhecer lugares mesmo da maneira mais econômica possível, porém sem deixar de conhecer as coisas. E no começo a gente até viajava com umas agências, né? A gente ia na agência às vezes. Até nossos pais os nossos pais preferem porque eles tinham muita... Eles não têm tanto conhecimento da internet, assim, pra sair procurando. Mas quando a gente começou a tomar conta dos roteiros, a gente começou a fazer melhor, pesquisar e reservar passeio pela internet mesmo, ou ver se valia mais a pena pegar lá, enfim. A gente sempre faz tudo pelo... por conta própria. Tem hotel, passeios, e decidir se vai ser de trem, se vai ser de ônibus, se vai ser de avião, tudo a gente fazia levando em conta a otimização de tempo e dinheiro. Acho que é muito de boa, se tu se esforçar, tu consegue, e souber onde procurar, enfim, tu consegue pesquisar onde ir, o que fazer, se compra passagem antes, se não compra. E viajar é muito mais barato do que parece, quando tu começa a pesquisar e de fato entender o que tu tá fazendo. Enfim, quando tu pega o jeitinho, fica muito mais barato viajar e é muito gostoso. E eu costumo dizer que viajar é muito parecido em qualquer lugar do mundo. Não tô falando, as coisas pra fazer, mas a estrutura de organizar uma viagem é muito parecido pra qualquer lugar que tu vá. Exceto Cuba, mas depois eu falo sobre isso. E a gente vai fazer vários vídeos também falando sobre isso, como a gente planeja nossas viagens. A Lizzy planeja de um jeito diferente de mim, no caso. A gente pode fazer mostrando os dois lados também. Eu acho que a gente tem estilos de viagem diferentes que a gente só foi perceber depois de se tretar muito nas viagens. Sim. Porque a Lizzy gosta muito de aproveitar todo e qualquer minuto do dia. Mas eu vou ficar na rua das 7 da manhã às 10 da noite. Mas sabe, tentar ver o máximo de lugares possíveis e tudo mais. E eu gosto de, eu gosto de andar pela cidade, aí eu olho isso aqui, eu quero entrar aqui, aí eu entro, sabe? Eu não gosto de ter horário pra fazer as coisas. Então a gente fez esse canal basicamente pra gente falar sobre isso, contar as nossas experiências, a gente tem muita história engraçada. E, sei lá, compartilhar como a gente faz isso. E contar pra vocês o que deu certo, o que deu errado, dicas do que fazer baseado em o que aconteceu com a gente, ou o que não fazer, e contar umas histórias ruins aí. Porque os nossos amigos nos disseram já várias vezes que nós nos comunicamos bem e que a gente deveria fazer isso, e a gente resolveu se unir então e fazer juntas. E eu espero que nossos amigos estejam assistindo isso, porque encheram muito nosso saco pra exatamente, saibam que é por causa de vocês que estamos aqui, então assista, dá joinha, se inscreve no canal. A gente resolveu fazer juntas porque, querendo ou não, uma dá apoio pra outra, a gente tem muito assunto em comum, obviamente a gente vive juntas desde que eu nasci, então há 21 anos. Então a gente já fez muita viagem junta e faz muito mais sentido contar tudo juntas. E a gente sempre foi muito ligada e unida também, e várias transformações que a gente vai passando na vida também, a gente vai passando meio juntos, compartilhando uma com a outra. Então aqui também era um lugar pra gente ir, sei lá, registrando essas coisas doidas que acontecem com a gente.
É isso aí. A gente já tem uns históricos de intercâmbios também. A gente fez o mesmo intercâmbio, com um intervalo de 5 anos de diferença entre um e outro, mas a gente fez o mesmo intercâmbio de trabalho na Disney. Vamos contar sobre isso em alguns vídeos também. Em alguns vídeos, porque realmente falar sobre Disney é um troço que a gente gosta um pouquinho e não vai dar pra estar falando assim rapidinho num vídeo só. No caso, a gente tem tatuagem de Frozen juntas. E é legal porque a gente, apesar de ter feito o mesmo intercâmbio, trabalhou com coisas diferentes lá. Então a gente tem muita história diferente e coisas bem diferentes lá que aconteceram. E que nos deram rotinas bem diferentes, tipo eu como attendant, tu como attractions. Então a gente tem 2 visões do intercâmbio bem diferentes pra contar. E esse foi o primeiro intercâmbio da Lizzie e foi o meu segundo intercâmbio. Eu já fiz outro intercâmbio também pra Austrália, morei 8 meses na Austrália. Então a gente tem essas histórias aí pra contar também, falar de intercâmbios, viagens, vida. Mochilões, vida. A Lizzie já fez vários mochilões, eu nunca fiz nenhum mochilão. A gente não mora juntas mais. Eu tenho a teoria de que cada vez que eu faço um intercâmbio, a Lizzie vai pra mais longe. Talvez seja Quando eu fiz o primeiro intercâmbio, que foi da Austrália, ela se mudou pra Porto Alegre, um mês antes, então foi tipo quase junto. E daí quando eu voltei, ela já tava morando em Porto Alegre, enfim, eu moro em Canoas. Essa é a casa do meu pai, do nosso pai. A gente cresceu aqui. Essa é a casa que a gente cresceu. Aí eu saí. E eu continuo morando em Canoas com meu pai. E a Lizzie agora está morando em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, porque na segunda intercâmbio que eu fiz, que foi o da Disney, ela se mudou pra lá um mês depois que eu fui. Enquanto ela estava na Disney, eu me mudei, no caso. Então, assim, toda vez que eu faço intercâmbio, ela vai. Eu acho que o próximo intercâmbio que eu fizer, ela vai, sei lá, pro Japão. É bem possível. Temos esse plano aí. Cada vez que eu faço intercâmbio, ela vai pra mais longe. E então a gente não está morando juntas, mas a gente se vê pelo menos uma vez por mês. Então a gente vai... Isso é importante porque os nossos vídeos vão ser gravados provavelmente separados, tá? Eu vou fazer alguns conteúdos a lá e outros. E quando a gente se encontrar, a gente faz vídeo junto. A gente tem uma viagem juntas programada pra esse ano ainda. Então de lá vai sair vídeo também. Tá, né? Mistério. Comenta aqui embaixo pra onde tu acha que a gente vai. Meus amigos todos já sabem, os meus pelo menos. Os meus não. Sério? Então é isso, vai ter vídeo junto de vez em quando, vai ter vídeo separado de vez em quando. Por hoje é só, pessoal! faz tempo que a gente não viaja junto. Faz muito tempo.